Olá a todos, estamos então de regresso para resolver a segunda ficha de preparação relativamente ao teste intermédio de matemática do nono ano 2014. Mais uma ficha muito bem idealizada pelos professores Paulo Ribeiro e pela professora Raquel Azevedo, aos quais eu agradeço desde já a gentileza de me terem dado permissão para poder resolver nos meus vídeos as fichas que idealizaram. Digo-vos também, para aqueles que estejam assim a ver o vídeo um pouco perdido pelo YouTube, que na descrição do vídeo encontrarão então dois links. Num dos links poderão então descarregar a ficha para o vosso computador em formato PDF e num segundo link terão então acesso à lista de reprodução com todos os exercícios da ficha resolvidos por ordem sequencial. Agradeço também que subscrevam o canal, mas sobretudo desejo-vos imenso sucesso neste próximo teste intermédio. Dito isto, então até já, porque resolverei então agora os exercícios presentes na ficha. Um abraço e até já. Olá a todos, vou então resolver neste vídeo a questão número 6, que nos diz o seguinte, é uma questão que toca no tema da estatística. Diz-nos o seguinte, na escola da Inês, iniciou-se então no ano letivo 2013-2014 um programa piloto de promoções de sucesso escolar no segundo e terceiro ciclos, denominado então Mais Sucesso. Na tabela 1, que é esta tabela, né, que podemos ver aqui, estão representadas as idades por sexo dos alunos que participam no projeto, tendo sido substituído o número de raparigas de 15 anos exatamente pela letra A. Okay? Este A estar aqui escondido, né? O número de raparigas tem exatamente 15 anos. Esta questão 6 tem 13 linhas, onde eu resolverei cada uma num slide individual. Na primeira questão, diz-nos o seguinte, indica o que representa o valor desta expressão que temos aqui, que é 11 vezes 5, mais 12 vezes 6, mais 13 vezes 3, mais 14 vezes 4, mais 15 vezes 2 sobre 20, tendo em conta exatamente a tabela 1. Quer dizer, nós temos que perceber o significado, exatamente o significado desta expressão. Então, olhando aqui para os números, quer dizer 11, 12, 13, 14 e 15, obviamente há de ter a ver aqui com os anos, não é? 11, 12, 13, 14 e 15. E depois aqui o 11 eu estou a multiplicar por 5, então quer dizer, há de ter a ver aqui com os rapazes. O 12 vezes 6, né? 6 rapazes, 13 vezes 3, tudo bem, 14 vezes 4 e 15 vezes 2. Então quer dizer, eu aqui no numerador desta fração, eu tenho exatamente o que é que eu obtenho quando multiplico a idade exatamente pelo número de rapazes. Multiplico as idades, né? Estou aqui a multiplicar as idades pelo número de rapazes, obviamente têm essa mesma idade. Estou aqui a somar exatamente estes produtos. Quer dizer, isto vai-me dar exatamente a soma de todas as idades, né? Todas as idades dos rapazes, ok? O que eu faço aqui é exatamente somar. O que está aqui é a soma de todas as idades, mas apenas relativamente aos rapazes. E depois divido aqui por 20. E repara que este 20 é exatamente o número de rapazes. Então, quer dizer, este 20 é o total, né? O total de rapazes. Então, se este 20 é o total de rapazes, o que é que representa a soma de todas as idades dos rapazes a dividir pelo total de rapazes? Isto, obviamente, há de representar aqui a média. Ok? Há de representar exatamente a média. Mas a média de quem? Ou de quê, melhor dizendo? Isto representa a média das idades dos rapazes, né? Que participaram no projeto. Ou que participam, melhor dizendo. Que participam no projeto. Ok? E aqui seria a questão 6.1. Esta operação, esta expressão que vem aqui representa então a média das idades dos rapazes, porque é o quociente, é a divisão entre a soma de todas as idades dos rapazes, a dividir obviamente pelo total de rapazes. Agora, relativamente à questão 6.2, consiste então em determinar este valor de A, sabendo que a mediana das idades das raparigas, ok? A mediana das idades das raparigas que participam no projeto é exatamente igual a 12,5.
Bem, importa em primeira instância perceber o que é a mediana. A mediana exatamente divide a distribuição dos dados exatamente pela metade. Ou seja, o que é que quer isto dizer? Só para percebermos aqui a mediana, quer dizer, imaginem que eu tinha este conjunto de dados 1, 2, 3, 4 e 5. Os dados estariam por ordem. Qual seria a mediana? A mediana destes dados. Quer dizer, vocês cortam de um lado, né? Cortam, quer dizer, e sobrava aqui este no meio. Então o 3 seria a mediana. E reparem que neste caso nós temos exatamente aqui um número ímpar de dados. Temos um número ímpar. Mas para a mediana, quer dizer, parte aqui ao meio a distribuição. O que me indica que fica para este lado, ficarão exatamente 50% dos dados. E para este lado ficam também, obviamente, 50% dos dados. Quer dizer, fica metade para cada lado. Isto num número ímpar. O que é que acontece? Quer dizer, se eu tiver um número par de dados. Eu vou colocar aqui um exemplo. Então o número par tinha, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, então aplicaria a mediana, né? Ia cortando aqui dos lados, quer dizer, este com este. E quer dizer, agora chegava aqui ao meio e ficava exatamente aqui com 2. Quer dizer, e quando isto acontece, quando vocês chegam ao meio e ficam com dois dados, para terminarem a mediana, fariam exatamente, quer dizer, a mediana seria exatamente igual a 2 mais 3, fazem a média dos dois dados. Seria 2 mais 3 sobre 2, o que me daria exatamente 2,5. Mas a mediana continua sempre, né? A mediana, quer dizer, pela mediana nós temos 50% dos dados para cada lado. Quer dizer, divide a distribuição exatamente em duas partes iguais. Ou seja, se eu aqui tenho dois dados à esquerda da mediana, terei dois dados à direita da mediana. Neste caso, tenho dois dados à esquerda da mediana, quer dizer, e tenho dois dados à direita da mediana. Por isso é que parte aqui a distribuição em duas partes iguais. Visto isto, quer dizer, vamos olhar para o que temos. Termina A, ou seja, querem saber aqui o A, sabendo que a mediana das idades das raparigas que participam no projeto, peço desculpa, é exatamente 12,5. E reparem que, quer dizer, estamos a falar de idades. Os números são números inteiros. 11, 12, 13, 14 ou 15. Para a mediana me dar, neste caso, 12,5, é porque eu tenho que chegar ao fim, quer dizer, e encontrar aqui um 12 e um 13. E depois, obviamente, ter aqui mais dados e aqui mais dados. Ou seja, cheguei aqui à metade, andei a cortar, né? Cheguei aqui ao fim e fiquei com 2. E daí então fazia 12 mais 13, dividia por 2, o que me daria então 12,5. Mas isto implica, né, se é a mediana, quer dizer, eu tenho para aqui 50% dos dados, quer dizer, a mediana, né, eu teria aqui 50% dos dados, quer dizer, eu teria aqui 50% dos dados. Então agora é só pensar um bocadinho, quer dizer, se eu vou chegar ao fim, vou ter um 12 e um 13, então, quer dizer, a mediana há de me estar assim por aqui. E sabendo que a mediana parte a distribuição em duas partes iguais, quer dizer que o número de dados que ficam à esquerda da mediana há de ser igual ao número de dados que ficam à direita. Então quer dizer, quantos dados é que eu tenho aqui? 6 mais 4 são 10. Quantos dados é que eu terei que ter aqui? Né? Se a mediana há de ficar aqui no meio entre um 12 e um 13. Desse lado também terei que ter 10, né? Então quer dizer, o A é fácil de tirar, porque o 2 mais 5 mais A terá que ser exatamente igual, quer dizer, a este 6 mais 4. A este 6 mais 4. E resolvemos isto. Quer dizer, isto quase se fazia de cabeça, né? Se aqui estão 10, se à esquerda da mediana estão 10 dados, à direita estão 10, né? Então 5 mais 2 são 7, o A tem que ser 3. Então a nossa resposta, o A, é exatamente igual a 3. Okay? Fiquem com este conceito. A mediana divide exatamente a distribuição dos dados em duas partes iguais. Reparem, lembrem-se que a mediana coincide com o segundo quartil, que é exatamente onde está os 50% da distribuição. E teríamos a segunda questão resolvida. Terceira questão. O vereador da Educação decidiu então convidar a escola da Inês a apresentar o seu novo projeto, Mais Sucesso, nas Jornadas Municipais da Educação. A direção da escola pediu aos professores envolvidos no projeto que escolhessem para representar o projeto
e escolhessem então 2 alunos. Desses 2 alunos, uma rapariga de 13 anos, quer dizer, e um rapaz exatamente de 14. Qual é a probabilidade dos professores escolherem a Leonor e não escolherem o Duarte? Ok, tudo bem. Quer dizer, vamos escolher aqui 2 alunos, quer dizer, probabilidade. Se nos pedem a probabilidade, quer dizer, a probabilidade vamos aplicar a lei de Laplace e será o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Agora teremos de saber quais são os casos favoráveis e quais são os possíveis, tendo em conta que vamos escolher 2 alunos, uma rapariga de 13 anos, quer dizer, e raparigas de 13 anos, quantas é que existem? 2. E vamos escolher também um rapaz de 14 anos, quer dizer, existem exatamente 4 rapazes de 14 anos. Então, quer dizer, qual é a probabilidade das pessoas escolherem a Leonor e não escolherem o Duarte? Quer dizer que a Leonor há de fazer parte de uma destas 2 raparigas de 13 anos e o Duarte há de fazer parte de um dos rapazes. Então, quer dizer, eu aqui vou escrever o seguinte: rapazes, né? Rapazes, e vou dar nomes, apenas para depois na tabela dupla entrada me dar as coisas ficarem melhor entendidas, digamos. Quer dizer, os rapazes são 4 rapazes de 14 anos, né? Rapazes de 14 anos, são 4. O Duarte é um deles. Então, quer dizer, tenho o Duarte. Depois posso ter então o Hugo, sei lá, o Hugo, o Manel e o João, por exemplo. Estou a assumir estes nomes, ok? Eu apenas tenho que colocar que o Duarte é um deles. E agora vou colocar aqui as raparigas, quer dizer, as raparigas de 13 anos. E quantas são as raparigas de 13 anos? São 2. Então, quer dizer, se as raparigas de 13 anos são 2 e uma delas tem que ser a Leonor. Quer dizer, então terei aqui a Leonor e vou inventar outra. Seria, por exemplo, a Rita. Agora, o que eu vou fazer aqui é as combinações, né, desses rapazes com as raparigas. Que duplas diferentes é que eu conseguia fazer? Quer dizer, eu posso me servir então aqui de uma tabela de dupla entrada. Onde aqui vou então mostrar, quer dizer, aqui ficam então os rapazes com 14 anos, quer dizer, ficarão aqui. E exatamente aqui, vou fazer ao contrário, apenas por uma justificação um pouco mais estética. Quer dizer, vou meter aqui as raparigas são só 2 e meto aqui 4, senão talvez ficasse um pouco confuso devido ao espaço. Quer dizer, então aqui vou colocar as raparigas de 13 anos, quer dizer, aqui vou colocar os rapazes de 14 anos. E aqui vou representá-los apenas com as iniciais, ok? Então raparigas com 13 anos, tem aqui a Leonor e tem a Rita. Rapazes com 14 anos, quer dizer, vou mostrar aqui. Tem aqui o Duarte, vou chamar D. Tem aqui o Hugo, vou designar com H. Quer dizer, tem aqui o Manel, vou designar com M. E tem o João, que vou designar então com J. Agora o que eu vou colocar aqui serão exatamente os emparelhamentos. Quer dizer, então que 2 alunos é que eu poderia escolher? Poderia escolher aqui a Leonor e o Duarte, ou então a Leonor e o Hugo, ou então a Leonor e o Manel, ou então a Leonor e o João. Ou então escolhi a Rita, e escolhi a Rita e o Duarte, escolhi a Rita e o Hugo, escolhi a Rita e o Manel, quer dizer, Manel, peço desculpa aqui, escolheria então aqui a Rita e o Manel, e aqui escolheria a Rita e o João. Quer dizer, e agora vou simplesmente aplicar a probabilidade pela lei de Laplace, né? Então, a probabilidade, quer dizer, devemos definir aqui um acontecimento. E o que é que nós queremos? A probabilidade das pessoas escolherem a Leonor e não escolherem o Duarte. Então vou definir aqui um acontecimento A, que é escolher a Leonor e não o Duarte. E agora vou calcular a probabilidade desse acontecimento A pela lei de Laplace. Né? Estou em condições de aplicar a lei de Laplace porque os acontecimentos elementares têm todos a mesma probabilidade. Quer dizer, existe tantas hipóteses de ser escolhida a Leonor e o Duarte como a Leonor e o Hugo. Né? Os acontecimentos elementares são aqui prováveis. Então posso aplicar a lei de Laplace. Então até vou colocar aqui pela lei de Laplace. Temos que a probabilidade,
né, do acontecimento A, que eu defini aqui, de escolher a Leonor e não o Duarte, é dada então pelo quociente entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Os favoráveis são aqui os casos onde a gente escolhe a Leonor e não o Duarte. Quer dizer, quais são os casos favoráveis? Então este não, porque neste escolhemos a Leonor e escolhemos o Duarte. Será este, a Leonor e o Hugo. Se é a Leonor e o Hugo, será a Leonor e não o Duarte. A Leonor e o Manel, quer dizer, e a Leonor e o João. E mais nenhum caso, porque eu aqui escolheria a Rita, a Leonor não entraria. Então os meus casos favoráveis são exatamente 3. Peço desculpa. E os casos possíveis? Os casos possíveis serão exatamente o universo, né? São todos os casos que são possíveis na experiência. São estes todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Então a probabilidade é exatamente igual a 3 oitavos. Okay? E já está na forma irredutível, não dá para reduzir mais. Esta seria então a resposta a 6.3. Fica então aqui a minha sugestão de resolução. Faremos já de seguida a questão número 7. Então, até já.